Olá, mulheres maravilhosas. Senti de abrir essa live aqui bem assim, de última hora, assim, porque eu tô aqui nesse momento lendo esse livro aqui. Esse livro maravilhoso que toda mulher devia ler, Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro que é uma tese de doutorado da doutora Clarissa Pinkola Estés. Esse é um livro até da capa mais antiga, tenho ele já há um tempo. Ele é todo rabiscado, todo anotado, todo grifado, ó. Eu ainda sou a moda do papel, né? Eu ainda gosto do papel. Eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de rabiscar, eu gosto de sublinhar, eu gosto de canetinha, eu gosto de lápis. E eu acho que esse é o lance desse livro mesmo, sabe? Ele ser devorado. Ele ser devorado nesse bom sentido, assim, da gente ler ele com lápis, com marcador de texto e anotando do lado assim todos os insights que a gente vai tendo, porque ele traz muito insight. Ele traz coisas assim que a gente precisa muitas vezes parar, respirar e decantar essa informação, porque ele fala diretamente com a nossa psique. Em todas nós existe essa mulher selvagem, em todas nós existe essa alma selvagem dentro de nós. Umas um pouco mais despertas, outras um pouco mais adormecidas, mas com todas nós esse livro fala. E ele fala num lugar que a gente fica às vezes até meio chocada, assim, como isso vem como um raio de verdade. E é um raio de verdade que faz com que a gente desperte. Então esse para mim, essa é uma ferramenta, esse é um dos livros ferramenta para mim de despertar. Por isso que eu sempre apresento ele nas propostas de jornada de desenvolvimento com mulheres. Toda jornada que eu empreendo com mulheres online, eu levo esse livro como um livro ferramenta, né? Então, dentro do meu programa online, eu entrego diversas ferramentas energéticas para as mulheres, né? O programa Jornada das Divinas é um programa onde eu entrego diversas ferramentas energéticas. Ferramentas que para mim fazem sentido, que a mulher precise acessar, conhecer, se conectar. Tem ferramentas que nem as mulheres sabem que eu vou apresentar. Tem coisas que nem você sabe que precisa saber. Então a Jornada das Divinas ela entra nessa proposta para entregar para vocês aquilo que eu acho que pode ser fundamental e que também já passou por mim, obviamente. E de todas essas ferramentas que eu apresento, dentre elas está esse livro aqui. E esse livro não apenas para você ler sozinha, né? Mas que você participe pelo menos uma vez na vida de um círculo de leitura de mulheres que correm com os lobos. Porque quando a gente lê esse livro dentro de uma proposta de egrégora, de círculo, quando a gente abre um círculo, quando a gente se coloca mulheres em círculo numa proposta de cura, de espiritualidade, de conexão, a gente cria um campo vórtex, um campo espiritual. E aí muitas curas acontecem a partir desse lugar. Então não é apenas uma leitura, é um espaço de cura, é um espaço de permissão para a cura, de ressignificação, de novos entendimentos, de novos downloads. Porque a partir do momento que a gente abre esse espaço, dá permissão, a gente começa também a receber, e não só acho que receber, acho que se revelar. Acho que tudo isso já está dentro de nós, em algum lugar escondido, e a gente consegue dar espaço para que isso se revele. E quando isso é revelado, a gente consegue trazer novos significados. E quando a gente traz novos significados, a gente consegue transformar a nossa vida e toda a nossa realidade. Então, por isso que eu acho super importante acessar e recomendar e abrir uma proposta de leitura de Mulheres que Correm com os Lobos com mulheres, para que elas possam beber dessa medicina aqui, que eu acho que é super essencial nesse para-história que a gente tá, sabe? Nós aqui, quanto mulheres dessa nova era, né? Nós somos as mulheres da nova era, mulheres. Nós somos mulheres que estão chegando aqui para despertar, no caminho de uma grande era que está se abrindo, né? A gente está chegando, recebendo os ares dessa nova era, e a era do despertar do feminino na Terra. Então a gente, como um corpo mulher, ancorando essa energia feminina, a gente precisa se trabalhar, deusas. O chamado está aí. O chamado está aí, está muito forte. Porque a gente está no momento do despertar do feminino. E o feminino, eu estou falando de feminino energia, porque os homens também precisam trabalhar esse feminino dentro deles, né?
Mas nós, quanto mulheres, dentro dessa estrutura de corpo mulher, que foi tão renegado, tão subjugado, né, tão aniquilado, tão adormecido, nós necessitamos empreender uma jornada de autodesenvolvimento. Eu vejo muita dor das mulheres aqui. Eu vejo quanto as mulheres estão sofrendo, estão num pé de sofrimento, de dor no corpo, de dor emocional, de não conseguir seguir, de não conseguir prosperar, de não conseguir ser criativa, de não conseguir ter orgasmos, de não conseguir ter prazer. As mulheres estão num pé de dor gigante. E é triste isso, mas a realidade é que a mulher está dentro de uma condição do pai. A mulher hoje está dentro de uma condição de negação do seu próprio corpo, do seu próprio feminino, da sua própria alma selvagem, da sua própria criatividade. Tem medo muitas vezes de ser o que veio ser e acaba sendo o que a sociedade espera que ela seja. Né? E quando ela acaba se anulando nesse sentido, ela vai perdendo essencialmente os aspectos da sua alma selvagem, que é o seu processo criativo, intuitivo, artístico, luminoso, belo, potente, corajoso, que habita uma mulher de alma selvagem. Então, esse livro ele vem falar nesse sentido, para trazer essa memória perdida, para trazer essa memória de quem realmente tu é. Porque a mulher ela foi muito domesticada em todos esses últimos séculos. Houve uma dominação e uma domesticação demasiada que ainda paira sobre o campo do inconsciente coletivo essa não permissão da mulher de ser, de fazer. Hoje ela tem medo do julgamento, do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar. Óbvio, né, gente? A gente tem uma sociedade muito julgadora ainda, muito punitiva ainda. É louco isso, né? Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vai se render? A gente vai brigar com o sistema? A gente vai se unir. A gente vai se reunir para a gente se relembrar, para a gente se curar. E quando a gente entra nesse processo de cura, a gente não está fazendo isso só por nós. A gente também está fazendo isso para as gerações passadas e para as futuras gerações. Quando a gente se dá essa oportunidade de parar essa roda de abusos, de desconexão do feminino, de violência ao feminino, primeiramente com nós mesmas, a gente dá permissão para que outras, as nossas ascendentes, né, elas também estejam liberadas desses traumas, desses medos. Então, manas, a gente está numa era de muita informação. A gente está num momento onde a informação está aí. O chamado está aí. Não dá mais para fingir que não viu. Não dá mais para fingir as coisas. O chamado ele está acontecendo. E eu sei que as mulheres estão sentindo. Então, não negue mais esses chamados. Participe de propostas de cura entre mulheres, de jornadas com mentorias, de jornada de desenvolvimento, onde tenha ferramentas como essa para você beber dessas medicinas, para que você possa também expandir o seu ser mulher, expandir o seu feminino na Terra. E de uma forma assim, potente, sabe? De uma forma selvagem. Esse livro, eu tô aqui lendo, né? Por isso que eu abri a live aqui, porque eu tô lendo ele e sentindo qual vai ser o conto de terça-feira. Eu quero dizer que terça-feira, dia 7, eu vou abrir um círculo de leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, às 19h19, um dia antes de sair do Dia Internacional da Mulher, e a gente vai fazer essa leitura juntas. Eu já fazia essa proposta há um tempo atrás, de círculo de leitura com mulheres, e eu sempre levo isso para as minhas alunas. Então, eu estou aqui lendo, né, relendo, porque esse livro eu já reli diversas vezes, e ele é tão mágico, gente, esse livro ele é tão mágico, porque, primeiro, ele também não é uma leitura linear, ele não é uma leitura que você precise começar no capítulo 1 e terminar no último capítulo. Ele é um livro vivo, eu sinto que ele é vivo. Você pode começar ele aonde você quiser, você pode acessar qual conto você quiser e você lê. Então, primeiro tem a historinha, né, conta a história. Depois há uma explicação do... Primeiro a autora escreve
aonde ela encontrou esse conto, né? Por que que ela está trazendo esse conto? O que que ela vai falar desse conto? E aí ela conta o conto, e aí depois ela começa a esmiuçar o conto. E é maravilhoso a forma que ela esmiuça esse conto. Ela pega cada palavra, cada arquétipo, cada informação, que não nada passa batido pela doutora Clarice em cada conto, nada passa batido, tudo é muito esmiuçado e fala com a gente de uma forma muito profunda. Olha que eu já li alguns contos aqui, poxa, mais de 5 vezes um único conto, porque eu sempre faço leitura com mulheres, né? E toda vez, pra mim, parece que eu tô lendo pela primeira vez aquele conto. E olha que eu sempre tenho anotações, né? Eu sempre anoto alguma coisa, porque enquanto eu tô lendo, eu tô anotando, eu vou encontrando referências, né? Então eu vou fazendo os links de referências, né? Porque ele vai falando muito profundamente, vai me trazendo outras ideias, né? E eu sempre tenho ideias novas, eu sempre tenho insights novos, eu sempre tenho sustinhos novos também toda vez que eu leio e releio esse livro, porque ele também dá um sustinho na gente, sabe? De perceber assim, ai meu Deus do céu, onde é que eu tô? Ai meu Deus do céu, eu tô me vendo aqui. Ai meu Deus do céu, e agora o que que eu faço? Não tem como, esse livro ele conversa com todas nós. Ele conversa com todas nós. Então, eu tô abrindo esse chamado, tá? Para que você venha comigo na terça-feira, dia 7, às 7h07. Olha, agora que eu percebi. Dia 7 às 7. Não, 7h07 não, 19h19. 19h19, não viaja, Nelly. Podia ser 7h07 também, né? Mas vai ser 19h19. Nessa leitura de Círculo de Mulheres que Correm com os Lobos, eu quero dizer para vocês que não é um grupo de estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Eu já fiz essa proposta uma vez, mas nessa oportunidade não é um estudo de Mulheres que Correm com os Lobos. Essa aula é uma aula, esse círculo na terça-feira é uma aula bônus que eu estou ofertando, de todas as aulas bônus que eu oferto na Jornada das Divinas. Essa é uma das aulas bônus que eu estou ofertando do programa Jornada das Divinas, tá? É do programa Jornada das Divinas, que estão com as inscrições abertas. Então tem muita aula boa que eu vou entregar para vocês. Eu vou entregar a aula da Lei do Tempo. A próxima aula vai ser aulão Lei do Tempo para vocês. Depois vai ter aula sobre fertilidade consciente. Depois vai ter mais um círculo entre mulheres, onde a gente vai fazendo essas magias, bruxarias e trocas. Mas a primeira aula desse programa é então o Círculo de Mulheres que Correm com os Lobos. Então, para você participar desse nosso encontro da terça-feira, que vai ser incrível, faz sua inscrição para o programa, porque você participando desse grupo, você vai ter acesso a muito conteúdo. Então, você não está vindo só para um círculo, você está adquirindo um curso sensacional, com muita aula de ouro para você, com muita aula rica para sua expansão da consciência. Tem mais de 50 aulas, muita aula bônus, uma biblioteca incrível. Então é um investimento assim para o seu autodesenvolvimento pessoal comigo. Então, se você sente afinidade com a minha energia, com a minha medicina, com a minha comunicação, esse programa é para você. Porque o que eu entrego aqui no Instagram é só ponta de iceberg. Essa ponta de iceberg. Eu tenho um programa todo para você com muitas aulas maravilhosas. Ai, meu Deus do céu! Ai, tem umas coisas que fala assim que é muito incrível. Esse conto aqui da volta ao lar, o retorno ao próprio self. Nossa, esse conto pra mim ele é muito forte, assim, eu acho incrível. Que fala muito sobre o resgate da pele da foca, né? Um resgate da pele de foca, que é de fato o nosso eu genuíno, né? E quanto a mulher quando a mulher perde essa pele de foca, o quanto ela vai se definhando. Quanto ela vai perdendo o brilho dela, a cor dos olhos dela, a pele vai secando, ela não vai nem lembrando da sua origem. E o quanto é importante a gente estar com a nossa pele de foca, né? Para muitas mulheres de hoje, não é a perambulação nas trevas à procura da pele da alma que é mais apavorante, diz a doutora Clarissa, mas sim é um mergulho na água. A verdadeira volta ao lar e especialmente a despedida em si que são mais terríveis. Ou seja, o desapego daquilo que é ruim. Que existe um apego até o que é ruim.
mas existe ali a zona de um conforto pelo conhecimento. Então, abandonar isso e dar um mergulho de fato é que é o mais apavorante, que tem que ser uma jornada de coragem, empreender uma coragem. Embora as mulheres estejam voltando para dentro de si mesmas, tratando de vestir a pele de foca, porque o chamado sempre existe, todas nós temos uma bússola dentro de nós que aponta qual é o caminho certo, todas nós sabemos isso, fechando-a bem e estejam prontas para partir, é difícil partir. É difícil partir. É realmente difícil ceder. Renunciar a tudo com que se esteve ocupada e simplesmente ir embora. Ai. E aí na sequência ela fala sobre a demora excessiva, né? Quando a mulher passa tempo demais longe de casa, essa casa, né? Sua capacidade de perceber como está se sentindo a respeito de si mesma e de todas as outras coisas começa a secar e a rachar. Ou seja, como se ela tivesse abandonado esse espaço e ela não tem mais uma autopercepção de si. Ela está no estado de lemming. Como não está percebendo o que é demais nem o que é insuficiente, ela simplesmente ultrapassa os seus próprios limites. E eu acho que nem só isso, ela se torna uma pessoa também ilimitada, né? Quando a mulher fica muito tempo longe do seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida. Porque ela não tem força, né? Ela não tem força, ela não tem iniciativa, ela está sendo nesse momento comandada, né? Quando a mulher não tem a alma selvagem dela, ela não está sob o seu próprio comando. Então, o nosso círculo de leitura ele vai ser assim. A gente vai ler juntas, a gente vai parar também, a gente vai conversar sobre isso, eu vou trazer as minhas considerações, eu vou ouvir as considerações de vocês, porque é sempre muito bom vocês trazerem aquilo que faz sentido, que vocês estão lendo, que vocês estão entendendo. A volta ao lar é de especial importância se a mulher se dedicou profundamente a questões práticas e passou da sua hora. Qual é a medida do seu tempo? É diferente para cada mulher. Cada mulher tem um tempo, né? Mas basta dizer que as mulheres sabem, com certeza absoluta, quando se demoraram demais no mundo. A gente sempre sabe quando a gente está se demorando no lugar. E é muito importante isso, porque a gente é sempre avisada o quanto a gente está se demorando. A gente tem um senso intuitivo dentro de nós, uma bússola dentro de nós que fala que a gente está se demorando. E quando a gente não ouve essa voz e a gente se demora muito mais, a gente tem muito prejuízo emocional e posso dizer para vocês que até físico. Elas sabem quando estão atrasadas para a volta ao lar. Seu corpo está no aqui e agora, mas sua mente está longe, está muito longe. É como se ela não estivesse habitando o próprio corpo. Ela está morrendo de necessidade de vida nova. Ela está ansiando pelo mar. Ela está vivendo só até o mês que vem, até o fim do semestre, mal conseguindo esperar o final do verão para poder voltar a se sentir viva. Aguardando uma data determinada, misticamente algum ponto do futuro, quando ela estará livre para fazer algo maravilhoso. Sabe quando que acontece esses momentos? Quando a mulher espera para ser feliz quando tira férias. Quando a mulher espera para descansar quando tira férias. Quando ela anseia pelo final de semana para fazer algo que a deixe feliz e que a nutra. Quando ela está tão cheia de outros propósitos que não a incluem, que ela faz uma programação de fim de ano e descanso. No sábado eu vou fazer isso para mim. Ela está fora do lar, ela está fora de casa. E mesmo quando ela entra nesses espaços de descanso para ela, ok, ela foi lá e conseguiu as férias dela. Mesmo quando ela entra nessa janela férias, ela ainda está lá e pode ser que ela não consiga estar com ela mesma. Ela vai estar atendendo outra pessoa, ela não vai estar relaxada, ela pode ser até que ela se sinta culpada por estar nesse lugar. Eu já vi muito disso, de mulheres se sentindo culpada por estar num espaço de descanso, de lazer, de nutrição, se dando essa permissão. Há nelas uma culpa, porque a mulher é muito culpada.
A gente carrega isso no inconsciente mesmo. Então, quando ela está se dando prazer, ela se sente culpada até por se dar prazer. Vamos lá. Ela está vivendo só até o mês que vem, verão, para poder votar, aguardando uma data determinada, misticamente algum ponto do futuro, quando ela estará livre para fazer algo maravilhoso. Ela acha que vai morrer se não vai conseguir. Preencham vocês a lacuna. E nisso tudo há um tom de luto, a angústia, a desolação, a melancolia, um anseio profundo. A mulher fica puxando os fios da saia e com o olhar parado à janela. Há também uma sensação temporária de desconforto. Só que ela permanece e fica cada vez mais forte com o tempo. No entanto, a mulher continua sua rotina diária, com um ar submisso, agindo como se sentisse culpada. Eu sei, dizem elas. Eu devia, mais. São esses mais na sua fala que denunciam inegavelmente que elas se atrasaram. Ai, esse livro. E quando a gente está falando de gastar tempo, a gente está falando de gastar vida. Tempo é vida. Olha que legal esse trecho aqui. Os veículos com os quais e através dos quais a mulher chega ao lar, do retorno ao lar, ao próprio self, a música, a arte, a floresta, o vapor do mar, o nascer do sol, a solidão. Todos eles nos levam de volta a um mundo interior benéfico que tem ideias, organização e sustentação próprias. O lar é a pura vida instintiva que funciona tão bem quanto uma engrenagem bem azeitada, onde tudo é como deveria ser, onde todos os ruídos parecem certos, a luz é boa e os cheiros nos acalmam em vez de nos deixarem alarmadas. Não é importante como passamos o tempo nesse retorno. O que é essencial é qualquer coisa que propicie o equilíbrio. O lar é isso. Não há só tempo para contemplar, mas também para aprender e descobrir o esquecido, o enterrado, o que está fora de uso. Ali podemos imaginar o futuro e também nos debruçar sobre os mapas de cicatrizes da psique, descobrindo o que levou ao que e onde iremos em seguida. Algumas mulheres nunca voltam ao lar e, em vez disso, passam a vida a la zona zombie. Olha que forte. Na faixa dos zumbis. Tem muita mulher na faixa dos zumbis. Tem muita mulher que dorme e acorda no automatizado. Tem muita mulher que está no automático, andando como uma sonâmbula na zona do zumbi mesmo. Completamente no automático, dentro de um padrão patriarcal, dentro de um padrão que tirou dela exatamente a sua potência quanto mulher. A parte mais cruel desse estado, sem vida, reside no fato de a mulher funcionar, caminhar, falar, agir, até realizar muitas coisas, mas sem sentir os efeitos do que não deu certo. Se ela sentisse, a dor faria com que imediatamente se voltasse para corrigir a situação. Mas ela está num estado tão à la zombie que ela não consegue nem sentir a própria dor. No entanto, não é isso que ocorre. A mulher nesse estado segue em frente com dificuldade, com os braços estendidos, defendendo-se da dolorosa perda do lar. Cega, e como dizem nas Bahamas, ela se tornou esparate, querendo dizer que sua alma partiu sem ela e a deixou com uma sensação de não ser inteiramente sólida, por mais que se esforce. Nesse estado, as mulheres têm a estranha sensação de que estão realizando muito, mas com muito pouco satisfação, porque não estão preenchendo suas almas. Elas estão fazendo o que achavam que deviam fazer, mas não se sabe como o tesouro nas suas mãos se transformou em pó. Essa é a percepção adequada que a mulher deve ter nesse estado. O descontentamento é a porta secreta que leva a mudanças significativas e revigorantes. O descontentamento.
quando não estou mais contente, quando eu não tenho mais essa, quando a gente está contente, a gente tem essa ânima, né? A gente tem esse pulso de vida, a gente tem essa vitalidade. O descontentamento é um brochamento, né? E quantas mulheres estão em estado de brochamento? Ai, gente, eu poderia ficar aqui horas e horas lendo isso com você, porque uma que eu sou uma apaixonada por esse livro, outra que ele me traz muitos insights, outra que eu adoro compartilhar essa leitura e esses insights que eu vou tendo aqui, mas eu não tenho esse tempo. Por isso que eu convido você a estar comigo no dia 7, às 19h19, num círculo de leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, pra gente ler juntas, tecer juntas um dos contos de Clarissa Pinkola Estés. Eu tô nesse momento aqui sentindo qual que vai ser o conto. E vem comigo. Essa é uma aula bônus do programa online Jornada das Divinas, onde eu entrego todas as minhas ferramentas energéticas para vocês, e uma dessas ferramentas é Mulheres que Correm com os Lobos, por isso que esse encontro será ao vivo. Então clica no link que tá na minha bio, se inscreva, tá? E vem pro círculo. A gente vai tecer muito sobre esse livro aqui, e depois vocês entram ainda num grupo do programa e podem lá continuar tirando suas considerações e trocando muito mais. Vou voltar aqui para minha leitura, tá muito gostosa. Eu abri aqui mais para compartilhar com vocês, para fazer o chamado, que terça-feira a gente está juntas. Clica lá no link da bio e vem você também, tá bom? Beijo, boa noite.